Olá, está começando a segunda edição do Câmara Repórter desta terça-feira. A sessão ordinária da Câmara foi suspensa para receber o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. A mensagem lida pelo chefe do Executivo pede o apoio dos vereadores na aprovação de 4 projetos que visam a contenção de gastos municipais em 2017. Com as medidas, a Prefeitura espera economizar cerca de 160 milhões de reais. Entre as propostas apresentadas, a suspensão de isenções e benefícios fiscais para construtoras, clínicas e hospitais, alteração dos códigos tributários referentes à taxa de iluminação pública, licenciamento ambiental e taxa de lixo, entre outras. Com isso, o Executivo pretende contornar a queda de 124 milhões na receita registrada entre janeiro e setembro deste ano. A Prefeitura tem 2 focos. Cortar regalias e privilégios na receita, tendo em vista aumentar a receita do município e um corte drástico nas despesas. A soma disso vai nos levar a um superávit, digamos assim, de 160 milhões aproximadamente, o que vai ser, provavelmente, o déficit orçamentário, né, o que devemos este ano. A mensagem 80 foi uma das mais polêmicas. O projeto pretende economizar cerca de 12 milhões de reais com o cancelamento do Proeduc, o programa de financiamento universitário. Não se justifica mais a Prefeitura financiar o ensino superior, porque essa é uma atribuição constitucional do governo federal. A obrigação constitucional do município é financiar a educação infantil e o ensino fundamental. Então nós estamos eliminando o Proeduc. Eu estou aqui debatendo e mostrei ao prefeito que é uma falácia e que precisa ser restabelecida a verdade. A verdade é que enquanto Natal tiver crise, ela não tem condições de autorizar novos alunos, mas a lei tem que continuar para que quando passar a crise, o novo prefeito possa autorizar que alunos pobres possam também ter direito a desconto na universidade particular. Outros pontos citados pelo prefeito, como a revisão da carga horária do funcionalismo e a mudança na cobrança da taxa de iluminação pública, foram questionados pelos parlamentares. Qualquer iniciativa que seja para retirar direito dos servidores que já estão com os seus salários atrasados, que já estão recebendo parcelado, para retirar direito de trabalhador, obviamente que nós seremos contra. E aquilo que for para, como o prefeito está dizendo, reduzir privilégios, estaremos a favor. Em um dos projetos, especialmente artigo 1º e 2º, trata da determinação às concessionárias de fazer o reajuste anual. E o não reajuste anual incide em juros e multas. Então, ou seja, o próprio poder público, a própria prefeitura está dizendo, determinando que a concessionária, seja COSERN, seja qualquer outra, cobre, amplie, atualize o valor e que se não, e atualize com se o contribuinte atrasar, que seja imputado a ele juro e multa. Ora, não cabe ao poder público dizer isso. Com o momento de crise que nós estamos, eu acho que cabe ao poder público fazer o contrário. As 4 mensagens foram encaminhadas com pedido de tramitação em caráter de urgência. O regime de urgência requer 20 assinatura dos senhores vereadores. Se 20 vereadores assinarem o pedido de urgência, então entrará como regime de urgência. Eu não tenho certeza absoluta se terá essas 20 assinaturas, mas eu sei que o trâmite legal do processo legislativo é aquele que eu falei, né? Comissões, depois primeira discussão, depois segunda discussão, depois votação. Temos que ter um comportamento muito republicano, porque o contingenciamento que vai gerar da ordem de quase 70 milhões e a elevação de receitas que gera aproximadamente 80 milhões, gerando 150 milhões que vai se transformar na manutenção de custeio e investimentos e poder regularizar hoje até a folha de servidores dando essa garantia, é interesse de todos. Então será uma matéria para serem discutida não apenas por bancadas, é suprapartidária. O prefeito Carlos Eduardo Alves falou ainda da possibilidade de parcelar os salários de novembro do funcionalismo. Sobre o 13º, não há previsão. Vamos ver. Nós estamos estudando para esse mês fazer pagamentos por parcela proporcionalmente a quem ganha acima de R$ 2.000 até o mais alto salário. Ou seja,
o servidor pode receber 30% numa dezena, na segunda dezena mais 40%, é de acordo com a arrecadação. O 13º a prefeitura vai realmente pagar, né? Agora, nós não podemos falar com segurança a respeito de pagamento de folha, de colocar em dia o nosso custeio, porque nós temos, como eu já disse aqui, as duas maiores receitas, historicamente, da prefeitura, que é o ICMS e o FPM, que todos os meses dão verdadeiros sustos na gente. Nós temos previsões de receber um tanto, recebemos 30% desse tanto. E durante a apresentação dos projetos, o carro oficial do prefeito foi tomado de assalto em frente à Câmara. O veículo, uma caminhonete Hilux, estava parada na Avenida Campos Sales quando os bandidos abordaram o motorista. Pegaram dele a carteira e a aliança e fugiram no veículo. O assalto aconteceu por volta do meio-dia e ninguém ficou ferido. Começou a valer nesta terça-feira os novos valores das multas de trânsito. Após 14 anos sem reajuste, entrou em vigor neste 1º de novembro a Lei 13.281, que atualiza o Código de Trânsito Brasileiro. A multa por infração leve subiu para R$ 88,38, a infração média para R$ 130,16, enquanto a grave passou para R$ 195,23 e a gravíssima agora custa R$ 293,47. Uma das principais mudanças é quanto ao uso do celular ao volante. Não somente falar, mas manusear o aparelho enquanto dirige é crime. Passou de infração média para gravíssima. O celular era basicamente feito para conversação diretamente. Hoje ele já tomou outro aspecto, na digitação, mensagens eletrônicas, e que vem aumentando a preocupação do seu uso. Por conta disso, houve essa mudança e esse agravo. É preciso estar atento também aos fatores agravantes. Algumas multas continuam tendo a sua pena multiplicada por fator 3, ou 5, ou 10, elevando assim o valor final da multa. Outra novidade é a notificação eletrônica. Nos casos em que ele reconhecer o cometimento daquela infração de trânsito, ele tem a opção de abrir mão da defesa prévia e do recurso de multa, obtendo inclusive um desconto de 40% no valor final dessa multa, sendo paga até o vencimento dela. O inspetor destaca que a má conduta no trânsito provoca risco à integridade física das pessoas e por isso é preciso atingir o bolso de quem age com irresponsabilidade, a fim de criar mais educação no trânsito. É fazer com que os motoristas evitem as condutas que trazem dano à sociedade, trazem risco à integridade física, provocam lesão de alguma natureza ou até mesmo a morte, e aqueles que já cometeram, que evitem a reincidência. Então, é o principal caráter e é isso que a gente procura com essa alteração. O Ministério da Educação prorrogou para até o dia 15 de dezembro o prazo para a renovação de contratos do FIES. Segundo o MEC, ainda faltam 500 mil contratos serem renovados. Os aditamentos devem ser realizados por meio do sistema informatizado do financiamento, disponíveis nos endereços eletrônicos www.mec.gov.br e www.fnde.gov.br. E agora o nosso assunto é saúde. O Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte realizou um protesto nesta terça-feira em frente à Prefeitura de Natal contra a falta de pagamento e a situação de trabalho nas unidades de saúde. O Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte realizou mais um protesto. O grupo de médicos esteve reunido em frente à Prefeitura de Natal. Riane Marinho, psiquiatra, conta que com o atraso no salário desde setembro, precisou alterar as contas de casa. A gente vai modificando as datas dos nossos débitos automáticos, empurrando para o meio do mês, empurrando mais para frente e de repente a gente vai se surpreendendo a cada mês que os débitos vão entrando e a gente vai pagando juros porque o nosso salário simplesmente não entrou. Além do atraso nos salários da categoria, o diretor sindical Chagas Bastos explica que a classe precisa de melhores condições de trabalho.
A categoria continua em greve por tempo indeterminado. Apenas os serviços de emergência continuam em funcionamento. Estamos tendo adesão de 100% do ambulatório. Só está funcionando o sistema de urgência, porque infelizmente a gente não pode parar. Nós temos respeito pela vida humana. O objetivo nosso é fazer funcionar um serviço de forma adequada para o usuário do SUS e que a gente consiga trabalhar nos nossos serviços também satisfeitos por termos condições de trabalho adequadas e por estarmos recebendo o nosso salário. O mês de novembro chegou e com ele a campanha Novembro Azul, que alerta os homens a cuidarem da saúde, principalmente na prevenção do câncer de próstata. A campanha Novembro Azul é um recado direto para os homens, para alertar sobre a prevenção do câncer de próstata. Aqui no Rio Grande do Norte, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de que cerca de 900 casos sejam diagnosticados esse ano. Então, para falar sobre esse assunto, está aqui comigo o urologista Ângelo Campos, que tem mais informações sobre a importância dessa campanha e sobre a prevenção do câncer de próstata. Doutor Ângelo, obrigada pela sua participação aqui com a gente. 900 casos só aqui para o Rio Grande do Norte são estimados. Esse número assusta? Assusta sim, né? É um percentual bem significativo. Se a gente considerar que a gente tem aí na Grande Natal 1 milhão de habitantes, né, é um número que segue a média nacional mesmo, aproximadamente 60 casos para cada 100 mil pessoas. Né? E a partir de que idade o homem ele pode já começar a fazer exames preventivos, né, em relação a isso? Como o câncer de próstata é uma doença que tende a acontecer em homens mais velhos, então, já se analisou estatisticamente essas idades de que ela é acometida e segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, homens a partir dos 50 anos de idade devem fazer exames. Ou um pouco antes, se eles tiverem fatores de risco. Aí pode ser a partir dos 45. Né? Agora, cada caso é um caso. Né? De repente pode ser que alguém precise fazer mais cedo. Mas de uma maneira geral é isso mesmo. Doutor Ângelo, e em relação à questão do exame, né? Ainda existe muito mito, muito preconceito em relação à forma como se faz o exame para detectar câncer de próstata. Mas um exame de sangue é simples, que pode ser feito, né? Existe o exame de sangue. A triagem básica, né? Especificamente para o câncer de próstata, uma triagem bem básica, é a dosagem do PSA, antígeno prostático específico, que é um exame de sangue bem simples, e o toque da próstata, o toque retal, né? E aí, dependendo da normalidade ou não disso aí, você vai decidir se vai pedir outros exames, que daí vem ressonância magnética, biópsia de próstata, ultrassom. Então, mas a rotina básica é essa. A gente tem um dado também da Sociedade Brasileira de Urologia em torno de 35% dos homens que nunca foram a urologista nenhuma vez. Então isso é um dado bem alarmante, né? Mas no consultório a gente realmente escuta as pessoas virem falar que estão preocupadas, que viram a campanha, que querem se prevenir. Isso é muito bom. Vale ressaltar isso, né? Que no início o câncer de próstata ele é assintomático, ele não dá sintoma. Então tem que fazer a prevenção mesmo. Ok, doutor Ângelo Campos, urologista, obrigada pela sua participação. Então fica aí esse recado aos homens, porque cuidar da saúde também é coisa de homem. Larice de Souza para o Câmara Repórter. Esta quarta-feira é dia de finados e a preparação dos cemitérios já começou. Muitas pessoas preferiram visitar os túmulos antes do feriado para evitar o corre-corre. Para muitos, o dia de finados é uma data para lembrar daqueles que já partiram. Eu sou católica e a igreja nos ensina, né, a gente memorizar os nossos mortos, rezar todos os dias e de modo especial nesse dia, no dia 2, que a igreja selecionou, vamos dizer assim, para comemorar, né, a lembrança, a memória dos nossos falecidos, nossos entes queridos. É uma coisa assim de respeito e de carinho, né? Eu tenho muito carinho. Dona Antônia Dias escolheu visitar os túmulos de entes queridos um dia antes do dia de finados. Amanhã o sol está mais quente, tem mais agitação
e eu estou doente, não estou podendo nem estar aqui, estou aqui de teimosa. Pedi muito a Deus, muita súplica a Deus de meia-noite para ele me deixar vir hoje para aqui. Dona Lourdes também preferiu evitar o dia movimentado. Nós viemos hoje porque amanhã é assim muito tumultuado, né? Hoje é melhor da gente fazer a visita. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos do município, Antônio Fernandes, a expectativa de visitantes nos cemitérios de Natal é de 5.000 pessoas. Este ano contemplamos na sua totalidade os 8 cemitérios, né, da nossa cidade, com iluminação nova, com recuperação de pavimentação interna, como também externa, pinturas, limpeza e esta novidade do cadastro do comércio informal, né, que nunca teve, foi a primeira vez, proporciona também estrutura aos mesmos que estão fazendo essa comercialização. O Dia de Finados é uma oportunidade de renda extra para vendedores. As bancas de flores já estavam montadas para amanhã. Vender tudo, ainda hoje. Hoje? Tem gente já vindo hoje, né? Tem, com certeza. E eu quero vender. E amanhã estou aqui de novo, com mais mercadoria. Todo ano a gente vende bem. Todo ano. Esse ano a gente espera melhoras, né? Simone também espera uma renda extra no Dia de Finados. Ela trabalha como zeladora de túmulos há 10 anos e explica que a procura pelo serviço aumentou para o dia 2 de novembro. Muita gente que não tem zelador nessa época aí quer ver seu túmulo limpo, né? Aí vem para a gente limpar, apesar de estar diminuindo cada vez mais, mas ainda tem, sabe? Porque principalmente esse povo assim antigo tem aquele respeito ainda pelos seus entes queridos e quando chega no dia de finados assim não quer ver o túmulo sujo, né? Durante todo o dia de finados, os 8 cemitérios de Natal estarão abertos a partir das 6 horas da manhã, com a programação de missas, cultos e palestras. Os principais cemitérios como Alecrim, Bom Pastor, Nova Descoberta, eles têm um calendário que tende a atender todas as etnias religiosas, cultos, católica, espírita, enfim, tem todo um calendário que começa das 6 da manhã e vai até às 18 horas. Nos cemitérios da cidade, uma preparação de missas, palestras e cultos está sendo preparada para receber os visitantes. Confira. No cemitério do Alecrim, 5 missas estão programadas ao longo do dia. A primeira acontece às 7 horas da manhã e a última às 6 da tarde. No cemitério Parque de Nova Descoberta, a primeira missa começa às 7h30 da manhã e a última às 4h30 da tarde. Ao longo do dia também vão acontecer celebrações da comunidade evangélica e espírita. No cemitério Bom Pastor 1, 2 missas estão previstas, às 10 horas da manhã e às 4 da tarde, além de uma celebração espírita às 2 da tarde. O cemitério Bom Pastor 2, as missas também acontecem às 10 da manhã e às 4 da tarde. Já a celebração espírita está programada para as 3 horas da tarde. 2 missas estão programadas para o cemitério da Redinha, às 7 horas da manhã e às 6 da tarde. Os visitantes podem assistir ainda a uma pregação da Igreja Pentecostal, às 3 horas da tarde. No cemitério de Igapó, acontece às 7 horas da manhã uma missa da Igreja Anglicana e às 9, uma celebração espírita. Já no cemitério de Ponta Negra, vão acontecer 3 missas ao longo do dia, a primeira às 7 horas da manhã e a última às 5 horas da tarde. Às 2h30 da tarde tem uma celebração espírita no local. No cemitério de Pajuçara, está programada uma missa para as 8 horas da manhã e outra às 4 da tarde. Às 2 horas, os visitantes podem assistir a uma celebração espírita. Lembrando que neste dia de finados, o comércio de rua e os bancos estarão fechados. Os trens urbanos e os shoppings vão funcionar com horários diferenciados. Daiane Oliveira tem as informações. De acordo com a CPTU, os trens urbanos farão 4 viagens na linha Norte, Ceará-Mirim-Natal, e mais 4 viagens na linha Sul, Parnamirim-Natal. As primeiras serão às 9 horas da manhã, com destino a Natal, e as últimas às 3 horas da tarde, partindo de Natal. Já os shoppings funcionam com as praças de alimentação abrindo às 11 horas, as lojas de departamento abrindo às 13 e as demais lojas e quiosques a partir das 3 horas da tarde. Daiane Oliveira para o Câmara Repórter. O sistema prisional do Rio Grande do Norte foi debatido em audiência nesta terça-feira na OAB. Há 1 ano e 7 meses, o governo decretou o estado de calamidade do sistema carcerário.
Na audiência promovida pela Ordem dos Advogados, o debate girou em torno das propostas de privatização das unidades prisionais e do convênio com associações de proteção e assistência aos condenados, as chamadas APACs. As medidas estão sendo discutidas por causa do agravamento da crise. Hoje, o sistema penitenciário do estado conta com menos de 4.000 vagas para abrigar mais de 8.000 presos. Superlotação que já resulta em mais de 300 fugas só neste ano. O presidente da Comissão de Advogados Criminalistas da OAB diz que a discussão é necessária diante da calamidade que o sistema se encontra. Dentro desse contexto de analisar, o caótico sistema que a gente está presenciando, a gente sentiu a necessidade de fomentar o debate, a reflexão, chamar a sociedade para discutir e tentar fazer desse momento o mais proveitoso possível. Parte dessa solução certamente está na APAC. A gente não pode falar jamais que a APAC vai substituir por completo o sistema penitenciário, não. Mas com certeza faz parte da solução e aí a gente começa a se perguntar, por que não há um incentivo maior a esse tipo de iniciativa? O voluntário da APAC de Macau explicou como funciona o modelo criado em 2009 e que tem custo bem mais barato para a manutenção dos presos. Segundo ele, a alternativa de iniciativa da sociedade civil e sem fins lucrativos não tem apoio do governo do estado. Na APAC, nós procuramos dispensar a essas pessoas que cometeram crimes, foram condenados por isso e precisam se acertar com a sociedade. Principalmente nós procuramos devolver essas pessoas a dignidade, a noção de que eles também são cidadãos, e que eles podem recuperar essa cidadania a qualquer momento, desde que queiram, se esforcem para isso. O que nós fazemos é mostrar caminhos, oferecer oportunidades e possibilidades, tratando-os como nós gostaríamos que eles também tratassem os outros. E dentro dessa relação de tratamento, relação de confiança, nós temos obtido sucesso. Durante a audiência, as autoridades criticaram a possibilidade de privatização das penitenciárias do estado, cogitada pela Secretaria de Justiça. Para o promotor de tutela do sistema prisional, a privatização, além de ser mais cara para o estado, poderia elevar os casos de corrupção na política carcerária. O estado, na situação que está, se pode falar em privatização com a questão econômica em desarmonia. O Estado está quebrado, não tem como fazer frente a isso. Então, devemos ser realistas. Acho muito mais interessante o modelo, por exemplo, de recuperar os presídios que estão aí. O modelo da APAC é um modelo muito interessante, que é ao contrário da privatização, um modelo que custa muito mais barato. Custa R$3.000 no modelo convencional, R$4.000 no sistema privatizado, na APAC custa 800, um terço do custo convencional. E o melhor, no sistema APAC você ressocializa o homem, porque dá a possibilidade de interação com a família, com a sociedade, com a educação, com o trabalho, e o índice de reincidência é mínima. Essas foram as notícias do Câmara Repórter. Fique ligado na nossa programação que tem outras informações para você. Muito obrigada pela companhia, um ótimo feriado e até quinta-feira.